nós vamos falar agora do período da República Velha. O que acontece? Vamos recordar um pouquinho sobre como aconteceu todo esse período até chegar na proclamação da República. Lembra da princesa Isabel, filha de Dom Pedro I? Então, ela aboliu a escravatura do Brasil, né? Com isso, ela libertou os escravos. Ela libertou os escravos e os fazendeiros queriam ser ressarcidos, né? Eles achavam que eles tinham prejuízo. Então, isso gerou um descontentamento dos fazendeiros, porque eles simplesmente aboliram a escravidão e não deram nenhum recurso para os fazendeiros, tá? E aí, Dom Pedro II já estava há quase 50 anos no poder e ele tinha como sucessora a sua filha, a princesa Isabel, a que foi e libertou os escravos, né? Através da Lei Áurea. E aí, o que acontece? Ela era casada com um francês. Eles estavam descontentes porque eles não participavam tanto na política, porque os fazendeiros também não tiveram ressarcimento sobre os escravos. Os militares estavam ganhando pouco e não tinham condições de intrometerem na política do Brasil. E aí tudo isso foi se aglomerando, tá? Todas essas insatisfações, além do que eles não queriam que a princesa Isabel tomasse conta do Brasil, com medo aí dela ser influenciada pelo seu marido, que era um francês. E aí o que acontece? Juntou tudo isso, toda essa insatisfação, e aí foi onde os militares, que eram mais articulados, se organizaram e deram um golpe em Dom Pedro II, fazendo com que ele saísse do poder. Com isso, a monarquia deu espaço para o tipo de república. Monarquia, ela é passada de pai para filho, tá? Sucessão, né, hereditária, e o país começa a ser organizado pela república. Com isso, o país é governado por militares. Quem é que vai tomar conta do país aí nesses 3 primeiros anos? O Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Eles começam aí a tomar conta do Brasil nesse período, né? Nesse primeiro período aí de república. E aí o que eles fazem? Tinha um ministro da Fazenda chamado Rui Barbosa. E aí com isso eles pegam e autorizam que os bancos particulares possam emitir dinheiro. O que acontece? Isso foi um tiro no pé. Eles pegam e começam a emitir dinheiro, o Tesouro Nacional fica sem condições, não tinha dinheiro, começa a falir, tá? E aí eles começam a se ver em situação de falência, a inflação chegou a ser altíssima, muitas pessoas perdendo aí seu dinheiro e tudo, e com isso acontece o encilhamento, que é o quê? Quando esses bancos começam a emitir, começa aí a cadeia de coisas ruins acontecendo no país. E aí o que acontece? Toda essa inflação, essa falência, a desvalorização de dinheiro começa aí a prejudicar também os fazendeiros. Olha, existia no país a política do café com leite. Minas Gerais era responsável pela produção leiteira, tá? Tudo que vinha do leite geralmente vinha das fazendas de Minas Gerais, leites e derivados. E São Paulo era o responsável aí pelo café, também pelas indústrias que estavam nascendo, e tudo isso estava já implantado no território. Então, o que acontece? Eram os pontos mais fortes da economia. O café, ele era vendido aqui, era vendido para fora, o leite, né, a industrialização chegando e tudo começou a se movimentar. Então, o que acontece? A crise, ela chega para eles também. E aí eles não aceitam, né? Claro, né? Os fazendeiros
os então coronéis, eles vão aceitar isso? Não vão. E aí a crise, né, do encilhamento, ela termina quando? Quando os militares saem do poder. Então vamos lá entender um pouquinho mais sobre como era a política do café com leite. Minas Gerais e São Paulo, como a tia já tinha dito para vocês, eram os top das galáxias aí no quesito produção. E aí o que acontece? Como eles tinham muitas condições e então eles mandavam, assim, digamos, no território. Minas tinha aí o café, o leite como principal produto e São Paulo como o café como principal produto. E aí tivemos aí o período do café com leite, como a tia tinha dito para vocês, onde eles mandavam. O que acontece? Eles mandavam não só na economia também, como também na política. O que acontecia? É aquela época dos coronéis, lembra? Quando os coronéis eles mandavam ir no território, andavam armados, que a gente viu aí em algumas novelas. Aquilo de fato aconteceu, tá? Então, o que acontece? Esses coronéis, eles mandavam nos territórios, principalmente de São Paulo e de Minas Gerais. E aí, eles se juntaram entre eles, tá? Formando uma oligarquia. Ou seja, tudo ali era só entre eles. Então, um mandato era eleito um presidente de Minas, outro mandato era um de São Paulo. Com isso, privilegiava quem? Esses estados, não é mesmo? Se o candidato de São Paulo, ele se elege, então, consequentemente, ele vai trazer melhorias para o estado de São Paulo. E aí, o que acontece? Esses coronéis que mandavam, eles pegavam seus funcionários e falavam, olha, é esse candidato aqui que você vai votar, ó. E aí, ficou conhecido como voto de cabresto. Por que voto de cabresto? Porque antes o voto não era secreto. E aí o que acontecia? Os coronéis, eles mandavam. Além dele te empregar, ele mandava em você, porque eles pegavam e levavam você para votar. Então, olha, fulano, é aqui, ó, esse candidato que você vai votar, tá certo? E eu vou saber, porque o voto, ele não é secreto. Então, quem ganhava? Era só quem eles queriam. Tá? Era assim que funcionava o voto de cabresto, tá? Ele ficou conhecido por isso, porque era conforme os coronéis queriam. E aí, quando esse político ganhava, né? Olha, então, aí o coronel falava, olha, agora eu quero, viu, as minhas estradas, já que eu consegui te eleger, a minha fazenda, tem não sei quantas pessoas que votam, então agora eu quero que você invista ali nas estradas e tudo. Era tudo uma troca de favores, tá? Que acontecia. Nesse período, muitos estrangeiros vieram, tá? Para trabalhar nessas lavouras, né? Porque acontece que tinha aí tinha a necessidade de vir muita gente de fora para trabalhar mesmo, tá? Faltava mão de obra. E aí aconteceu um grande desenvolvimento, principalmente no Rio de Janeiro e também em São Paulo. Eles começaram a acumular riquezas e tudo, começaram a desenvolver, muitas pessoas chegando e tudo. Então, o que acontece? Com isso, eles se desenvolveram, tiveram condições, só que aí a miséria, ela foi concentrada principalmente no campo. Então, quem vivia no campo, quem morava ali nas pequenas propriedades, essas coisas, viviam sob condições de miséria. Era assim que acontecia. Até que teve uma época que ficou conhecido, né, como Canudos. Por que Canudos? Esse momento foi onde um rapaz chamado Antônio Conselheiro começou a se organizar, tá? E aí ele era comunista, tá? Foi aí que surge também o Partido Comunista do Brasil. E aí eles se organizaram, falaram, não, a gente não tem que aceitar isso aqui, não, só vem a benfeitoria só para uns, por que a gente vai ter que aceitar? E aí foi através de uma insatisfação, tá?
de todo este momento que o país estava vivendo. E aí, por que era Canudos? Porque eles se concentravam em um local, tá? Que tinham muitos bambus. Os bambus, eles parecem canudos. Então, por isso que ficou conhecido como Canudos. E lá, ele começou a ter força, tá? Esse sertanejo, ele começou a ter força. Foi lá na Bahia que aconteceu isso. E aí, ele foi ganhando força. As leis eram criadas pelo próprio Antônio Conselheiro e tudo. O que acontece? Criou-se esse partido, e aí, mesmo que ele não teve, que eles tiveram aí um momento que o governo interviu e dissipou esse povo, foi um movimento que começou ali a acontecer para dar condições para outros momentos no país. Então, o que acontece? O governo não aceitou, falou, opa, aqui não. Foram lá e invadiram Canudos e dissipou todo mundo. Afastou, vambora todo mundo, sai daqui, que não é assim que as coisas são. Por quê? Era como se fosse um local à parte do Brasil. Tinha todo o país governado pelo presidente, né? E eles eram um território à parte, digamos assim, onde quem mandava era Antônio Conselheiro. E aí nós vamos avançando. O que acontece? Essas desigualdades, todas essas pessoas que vieram para cá para morar no Brasil, elas chegavam e elas não tinham essas condições de vida maravilhosas, não. O que acontecia? Muitas delas iam morar em condições precárias, como, por exemplo, em cortiços, também em mucambos. O que acontece? Eles não tinham essas condições tão boas quanto as pessoas, quando eles acharam que ia ter quando viesse morar no país. E aí foi tendo aí o desenvolvimento, várias fábricas foram chegando, as desigualdades começaram a surgir, porque aí foi onde eles viram que realmente as riquezas estavam se concentrando na mão de poucos, e aí eles foram cada vez mais se afastando dos grandes centros, tá? O inchaço da população ela aconteceu. Nessas fábricas, as condições de vida eram precárias. O dia tem 24 horas. Pensa você trabalhando, dessas 24, você trabalha 16 horas dentro de uma fábrica, ganhando muito mal mesmo, com condições de vida precária, morando em cortiços e mocambos, locais onde não tinha a menor condição de vida, né? E aí foi onde esses operários, em 1917, fizeram uma greve geral. Essa greve geral, ela começou aí a ter realmente visibilidade, e foi onde as pessoas pegaram e começaram a perceber, opa, tem alguma coisa errada, eles estão começando a perceber, a classe pobre, ela está tendo uma visibilidade, eles estão percebendo que a gente está aí tendo uma vantagem sobre eles. Acontece que quando foi, né, um período a partir ali de 1920, que teve esse período de final de república, 1922, os militares vendo aquilo, né, e também querendo ter influência sobre o poder do Brasil, eles pegam e criam um movimento chamado tenentismo. Quem é que vem aí à frente? Eram tenentes insatisfeitos que tiveram aí um movimento para tomar o poder. Eles não aceitavam a política do café com leite, tá? Ou seja, simplesmente quem comandava o Brasil era Minas e São Paulo, e eles também não queriam o voto de Cabresto. Foi aí onde um capitão chamado Luiz Carlos Prestes, ele pega e fala, opa, vamos lá, vamos nos organizar aqui que a gente vai conseguir, através do movimento do tenentismo. E aí, o que eles pediam? O voto secreto, tá? E o ensino fundamental obrigatório, porque eles acreditavam que o ensino fundamental obrigatório minimizaria as
dificuldades, as desigualdades. O ensino fundamental, vocês estão no primeiro período, então o que eles queriam? Que as pessoas estudassem pelo menos até o 9º ano, porque antes não era obrigatório, tá? E aí eles não conseguiram, mas eles enfraqueceram a República Velha, que é esse período que a gente está dizendo. Todo esse período que a tia está dizendo para vocês é de República Velha. Eles não conseguiram, mas eles enfraqueceram esse período. E aí, Washington Luiz foi um presidente paulista e ele deveria eleger um de Minas Gerais. Não era assim que acontecia o trato deles? Um de São Paulo, um de Minas. Um de São Paulo, um de Minas. E aí, esse Washington Luiz, ele deveria pegar e eleger esse presidente de Minas. Aí ele falou, não vou não, vamos colocar outro do Sul, outro de São Paulo aqui. E aí Minas Gerais, bem chateada, foi lá e se coligou com o Rio Grande do Sul e também com a Paraíba, né? E aí foi onde eles pegaram e fundaram aí a Aliança Liberal. Aí eles falaram, não, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar e vamos lançar Getúlio Vargas como o nosso representante. E aí, né, esse Getúlio, ele já vinha com ideias inovadoras, ele era bem popular, assim, aquele cara que chegava e, não, eu quero isso, e as pessoas gostavam, porque era o que as pessoas queriam escutar. As mulheres vão poder votar, o voto ele não vai ser assim mais e tal, vocês vão ter leis trabalhistas, não vão precisar trabalhar. Então era tudo que o povo queria escutar, todo mundo ia ter voz, as leis trabalhistas iam acontecer. Então assim, Getúlio Vargas criou uma popularidade muito grande. E aí eles pegaram e armaram um golpe e aí eles colocaram Júlio Prestes no poder. O que acontece? O povo pegou e não aceitou. Para Júlio Prestes ser eleito, ele tinha como vice João Pessoa. João Pessoa foi morto para que ele não pudesse assumir, mas ainda assim Getúlio Vargas consegue aí com a Revolução de 30 tomar o poder. Então, o período que a tia acabou de dizer para vocês vem desde a princesa, né, Isabel, que eles não queriam que tomasse conta, até a era Getúlio Vargas. Tá? Todos esses períodos, a política do café com leite, como se organizavam, os presidentes aqui ditos, quem foi que tomou conta primeiro, quem tomou conta depois, como é que foi organizado, quem deu o golpe, tudo isso é muito importante pra gente. Então vamos lá fazer as atividades?